Enquanto o mundo dorme, eu ainda te vejo acordado. Tem sido assim todas as noites. Você deita, mas o coração permanece de pé. A mente grita enquanto tudo à sua volta silencia. Os olhos fecham por segundos, mas os pensamentos não dormem. O medo se arrasta como um inimigo oculto e o desespero rouba seu fôlego quando ninguém está vendo. Você até tenta dizer a si mesmo, vai passar, mas algo dentro de você grita, e se não passar? E se piorar? E é nesse momento que eu, o Senhor, me inclino do alto dos céus. Não para te acusar, mas para te lembrar. Você não está só. Eu ainda estou aqui. Enquanto o mundo dorme, eu ainda te vejo acordado. Enquanto todos esquecem, eu ainda me lembro das orações que você fez em lágrimas, nos dias em que ninguém entendeu sua dor. Você pediu paz, mas encontrou ansiedade. Você buscou consolo, mas achou paredes frias. Você quis desistir, mas algo dentro de você sussurra, aguente só mais um pouco. Essa voz sou eu. Hoje, você vai descobrir que o Salmo 23 não é apenas um texto bíblico bonito, mas uma oração de guerra para noites de angústia, uma carta de amor para corações que estão cansados demais para continuar sozinhos. Este vídeo não é apenas uma oração, é uma convocação espiritual, uma cobertura celestial, uma resposta direta para noites que pareciam não ter fim. Não se trata apenas de dormir melhor, trata-se de entregar sua alma ao descanso, que só encontra abrigo em mim, o teu pastor. Você não precisa entender tudo, mas precisa confiar, porque enquanto você descansa, eu luto por você. Agora, prepare-se. A cada tópico, uma fortaleza mental será desfeita, uma mentira será arrancada, um medo será calado, e ao final, você não será mais o mesmo. Vamos começar. A guerra que começa quando a noite chega e o Deus que já está te esperando no escuro é quando as luzes se apagam que a batalha se acende. Quando os ruídos do dia cessam, os pensamentos se tornam ensurdecedores. E enquanto o corpo procura abrigo no travesseiro, a alma grita em silêncio, tentando suportar aquilo que ninguém vê. Você já reparou como o medo parece ter uma voz mais alta à noite? É na escuridão que o desespero ganha forma. É na ausência de vozes humanas que os sussurros do passado começam a ecoar. O arrependimento aparece, as dúvidas surgem, as promessas que você não viu se cumprir doem como feridas abertas. E é nesse cenário invisível que a guerra espiritual se instala. Mas eu te digo, essa guerra não começou hoje. Ela é antiga, tão antiga quanto o medo que te persegue desde a infância, tão antiga quanto o trauma que você tentou esquecer, tão antiga quanto aquela noite em que você chorou até dormir e acordou com os olhos inchados, fingindo que estava tudo bem. A verdade é que você tem lutado sozinho por tempo demais, tentando racionalizar sua dor, tentando sufocar sua ansiedade com distrações, tentando fingir que não está tudo desabando por dentro. Mas quando a noite chega, tudo volta, tudo reaparece, tudo se intensifica. E é por isso que eu te trouxe até aqui. Porque enquanto você se prepara para mais uma noite mal dormida, eu já estou aqui, te esperando no escuro. Sim, eu sou o Deus que não dorme. Eu sou o pastor do Salmo 23 que caminha com você pelo vale da sombra da morte. O mesmo que prometeu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não entendeu errado. É no vale, é na sombra, é na noite escura que a minha presença se manifesta com mais força. Enquanto o mundo exige que você esteja forte o tempo todo, eu te permito chorar. Enquanto outros te julgam por ainda estar travando batalhas antigas, eu te abraço com a mesma paciência de um pai que sabe o quanto seu filho sofreu. Enquanto o medo sussurra, você não vai conseguir dormir de novo hoje. Eu sussurro mais forte, filho, descansa, eu estou aqui.
Você não precisa se preparar para lutar mais uma vez esta noite. Você precisa apenas se render. Render-se não ao cansaço, não ao desânimo, não ao desespero, mas à minha presença que já te cerca neste momento. Essa oração não é uma repetição de palavras, é um clamor de alma, é uma convocação espiritual. É a forma como eu abro um caminho no meio da sua guerra mental para dizer: chega, hoje você não vai guerrear sozinho. Hoje eu tomo essa luta para mim. Feche os olhos, respire fundo, sinta, porque mesmo que tudo dentro de você esteja dizendo que não há saída, eu estou abrindo uma porta agora. Uma porta de paz, uma porta de descanso, uma porta de cura para esse cansaço que ninguém entende, essa dor que você nunca conseguiu explicar e esse medo que te visita sempre que o céu escurece. A noite chegou, sim, mas eu também cheguei com ela. E onde eu estou, as trevas não têm permissão para permanecer. O desespero perde força, o medo perde domínio. E sua alma, mesmo ferida, encontra abrigo no meu colo. Você não vai dormir sozinho esta noite, porque o Deus que luta por você já está te esperando no escuro. Quando o silêncio da noite escancara as vozes que você tentou enterrar. O dia disfarça, a noite revela. Durante as horas de luz, você até consegue manter a mente ocupada. Compromissos, redes sociais, tarefas, pessoas. Tudo serve como distração. Mas basta a noite cair e o silêncio tomar conta para que aquilo que você tentou enterrar volte à tona com mais força do que nunca. E não são apenas pensamentos, são vozes. Vozes que ninguém ouve, mas você escuta com nitidez. Vozes que dizem: você fracassou, você nunca vai ser suficiente. Deus se esqueceu de você. Essa culpa vai te acompanhar para sempre. Você perdeu o controle. Você não merece recomeçar. Essas vozes não vêm de Deus. Essas vozes são ecos de feridas mal curadas, traumas não tratados, decisões que você se culpa por ter tomado. E o pior é que, no fundo, você até começa a acreditar nelas. Mas hoje, eu, o Senhor, venho te dizer algo que precisa calar todo esse ruído interno. Você não é o que te fizeram. Você é o que eu declarei que você é. Você é filho. Você é filha. Você é amado, mesmo que tenha se perdido. Você é visto, mesmo quando pensa que ninguém mais se importa. Esse silêncio que hoje te sufoca é o mesmo lugar onde quero te curar. Porque eu não tenho medo das suas vozes internas. Não me assusto com seus pensamentos mais escuros. Não me afasto da sua confusão. Pelo contrário, é nesse campo de batalha mental que eu entro como general da sua alma. Enquanto você tenta lutar com argumentos racionais, eu luto com a verdade que liberta. Enquanto você tenta resistir aos pensamentos ruins, eu desço com paz que excede todo entendimento. Enquanto você tenta sufocar a culpa, eu ofereço perdão de graça. Porque quem te convence de que não há mais chance não é o Espírito Santo. Quem acusa é o inimigo. Quem acolhe sou eu. E se você está ouvindo este vídeo hoje, saiba, não é coincidência. Você foi trazido até aqui por um chamado silencioso que gritou mais alto do que o medo. Foi a minha mão te puxando para longe do abismo do desespero e te colocando de volta na rota da salvação. Quando o salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não negou o vale, ele não ignorou a sombra e muito menos deixou de sentir medo. Mas ele terminou a frase com fé: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É essa consciência que precisa ser ativada dentro de você hoje. Você não está sozinho nesse vale. Você não está conversando com o vazio. Você está sendo guiado por uma mão invisível que te ama além da sua dor. Essas vozes que te atormentam vão perder força na medida em que você abrir espaço para a minha voz. E a minha voz, hoje, diz: você é perdoado. Você pode descansar. Você é meu. Eu te recebo de volta.
Não temas, porque eu sou contigo. Eu não te deixei nem por um segundo. Eu te chamei pelo nome. Tu és meu. As vozes do passado não têm mais autoridade sobre quem eu estou restaurando no presente. As mentiras da noite não resistem à luz da minha presença. E todo o medo que você sente agora vai se dissolver diante da certeza de que eu cuido de você enquanto você dorme. Descanse, não em si mesmo, mas no Deus que não falha, que não dorme, que não desiste de quem já pensou em desistir. Hoje, o silêncio vai ser lugar de cura. Hoje, o medo vai calar, porque a única voz que precisa ecoar em você agora é a minha. A voz do teu Pai que te ama incondicionalmente. Quando a mente não descansa, mas o coração ainda pode encontrar paz. Você tenta dormir, mas o sono não vem. O corpo está cansado, mas a mente continua girando como um relógio quebrado, repetindo as mesmas cenas, os mesmos medos, as mesmas perguntas sem resposta. E é nesse ciclo de pensamentos que você se sente prisioneiro dentro de si mesmo. Você se deita, mas continua lutando contra a culpa, contra a saudade, contra a sensação de vazio que não se preenche com nada. Eu sei, você diz que está tudo bem, mas por dentro está exausto. Exausto de pensar demais, de sentir demais, de tentar controlar o que não depende mais de você. E é aí que eu entro, não para te exigir mais força, mas para te oferecer descanso. Você acredita mesmo que eu preciso que você esteja perfeito para te dar paz? Você acha que a paz que eu dou depende de tudo estar resolvido, de todas as respostas chegarem, de todos os problemas cessarem? Não. A paz que eu dou é diferente da que o mundo oferece. Ela não depende das circunstâncias, ela nasce no meio delas. Ela floresce no caos, ela invade o desespero. Ela se instala no coração que, mesmo tremendo, decide confiar. É isso que o Salmo 23 te ensina. Quando Davi escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Ele não estava em um palácio. Ele estava fugindo, cansado, perseguido. Mas mesmo cercado por perigos, ele encontrou descanso. Não porque tudo estava bem, mas porque sabia quem estava com ele. A verdadeira paz não é ausência de barulho, é presença de propósito. É saber que mesmo quando sua mente se perde, o seu coração ainda tem um pastor que o guia de volta. É poder dizer: "Senhor, eu não consigo parar de pensar, mas confio que Tu estás no controle." E eu te digo, quando você me entrega o controle, o inimigo perde o domínio. Quando você solta o medo, eu tomo as rédeas da sua alma. Quando você respira e apenas diz: "Senhor, cuida de mim", os céus se movem a seu favor. Pare de tentar entender tudo agora. Nem tudo o que é espiritual pode ser resolvido com raciocínio humano. Você não precisa compreender a dor para ser curado dela. Você só precisa confiar o suficiente para me deixar agir. Enquanto você tenta resolver as coisas com lógica, eu opero com graça. Enquanto você tenta acalmar a mente com esforço, eu acalmo o espírito com presença. E é essa presença que está entrando agora no ambiente onde você está. A presença que não pede explicações. A presença que só diz: "Entrega e eu te darei descanso." Respire fundo e ouça. Você não está perdendo o controle. Você está sendo convidado a soltar o controle. E há uma diferença enorme entre esses dois lugares. Porque quando você perde, há desespero. Mas quando você entrega, há confiança. E onde há confiança, há paz. Você não precisa mais lutar contra a mente que não para. Você precisa apenas deixar que o coração volte para o seu lugar de origem, em mim. Porque quando o coração encontra o seu pastor, ele descansa. E quando o coração descansa, até a mente se aquieta. Eu sei o quanto você tem lutado em silêncio, e é por isso que te trago uma promessa. Hoje você vai dormir em paz, não porque tudo se resolveu, mas porque o Deus que controla tudo já está ao teu lado. Feche os olhos agora e permita que essa verdade te abrace.
Você não está sozinho no escuro. O teu pastor está velando por ti. E enquanto você tenta entender o que sente, eu já estou operando um milagre que vai mudar o que você é. O vale da sombra não é o fim, é o lugar onde eu te escondo para te revelar. Você tem medo do vale, medo do escuro, medo do silêncio, medo de tudo o que representa solidão, abandono e esquecimento. Mas o que você ainda não percebeu é que aquilo que hoje você chama de abandono, eu chamo de esconderijo. O vale não é um castigo. É o lugar onde eu te guardo para curar o que a correria da vida não permitiu tratar. Você já reparou que muitas das suas feridas mais profundas foram causadas por coisas que aconteceram na pressa? Palavras ditas sem pensar. Promessas que você acreditou sem discernimento. Caminhos que você tomou porque não teve tempo de ouvir a minha voz antes de decidir. Então, eu te trouxe para o vale. E não, eu não te joguei aqui para te ver sofrer. Eu te atraí até aqui para que nada mais te distraísse. Porque só aqui no escuro, no silêncio, longe das vozes humanas, você finalmente começa a ouvir a minha. O vale da sombra da morte não é a ausência de Deus. É onde a fé se revela. É onde o desespero perde força. É onde a identidade que o mundo roubou é restaurada com autoridade. Davi entendeu isso. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não parou no vale. Ele não montou acampamento no desespero. Ele andou. E ao andar, ele viu que eu estava com ele. Você precisa entender. O vale não é para te destruir. É para te fazer enxergar. É aqui que você descobre que as pessoas te abandonaram. Sim, mas eu permaneci. É aqui que você entende que o que você achava que era o fim é só o ponto de virada da história. É no vale que os falsos aliados se afastam, mas é também no vale que eu me aproximo como nunca antes. Você diz: Deus, por que está tão escuro? E eu respondo: porque eu apaguei as luzes para você finalmente me enxergar. Você diz: mas está tudo silencioso. E eu digo: porque só no silêncio você consegue ouvir minha voz sem distrações. Você diz: mas eu estou sozinho. E eu respondo: não, agora você está só comigo. E não há melhor lugar para estar do que só comigo. Porque é aqui que as máscaras caem, aqui as distrações desaparecem, aqui os medos são confrontados. E aqui, no que parece um esconderijo, eu te revelo quem você sempre foi. Filho, amado, chamado, perdoado, guardado, escolhido. O mundo tenta definir você pelas feridas que sofreu, mas eu te defino pela cruz que carreguei por você. E foi por isso que te trouxe para este lugar. Não para te envergonhar, mas para te limpar. Não para te punir, mas para te reerguer. Não para te abandonar, mas para te reposicionar. E se hoje você está aqui, ouvindo esta oração, neste exato momento, é porque o céu se inclinou para te lembrar. Você não foi esquecido. Você foi escondido. Escondido do ataque. Escondido da maldade. Escondido até de você mesmo, até que sua identidade fosse restaurada. E agora que você começou a entender, prepare-se, porque o vale não é o fim. É o lugar onde eu te fortaleço para aquilo que virá. E quando chegar a hora de sair, você não sairá o mesmo. Você sairá com autoridade, com clareza, com unção, com paz. Porque enquanto todos pensavam que você havia desistido, eu estava te reconstruindo. Você não precisa mais ser forte. Você precisa ser verdadeiro diante de mim. Quantas vezes você tentou ser forte só para não preocupar os outros? Quantas noites você segurou o choro porque achou que mostrar fraqueza era sinal de fracasso espiritual? Você aprendeu a se calar, a esconder, a engolir a dor. E agora está tão acostumado a aparentar estar bem que até você mesmo se esqueceu de como realmente se sente. Mas eu nunca esqueci. Eu vi cada lágrima que você não derramou. Eu ouvi cada grito que ficou preso no fundo da sua alma. Eu estive presente em cada momento em que você disse amém por fora,
mas por dentro estava gritando: Deus, eu não aguento mais. Hoje, eu te convido a parar de fingir, porque o que cura não é a força que você tenta mostrar, é a verdade que você tem coragem de confessar diante de mim. Você pensa que eu só respondo orações bem feitas, cheias de fé e palavras bonitas? Não. Eu respondo o coração quebrado. Eu respondo aquele que não tem mais forças para orar, mas geme na alma e apenas sussurra: Senhor, me ajuda. Eu respondo aquele que já não sabe mais nem o que pedir, mas se joga diante de mim dizendo: Tu sabes. Sabe por quê? Porque eu sou pai, e pai não espera performance. Pai quer presença, pai acolhe a verdade. E a sua verdade hoje é essa: você está cansado, está perdido, está sem direção, está tentando sobreviver com uma alma que só queria descansar. Então me escute. Você não precisa mais ser forte, você precisa ser verdadeiro. Porque a força que você precisa não vem de você, ela vem de mim. E só posso derramar essa força quando você decide parar de fingir que já a tem. Davi, o homem segundo o meu coração, não ficou conhecido por ser perfeito. Ele ficou conhecido por ser sincero. Ele pecou, sim, caiu, sim, mas nunca escondeu quem era diante de mim. E foi por isso que eu o perdoei. Foi por isso que eu o levantei. Foi por isso que eu fiz dele um pastor de rebanhos e depois um rei sobre uma nação. Você também pode ser restaurado. Você também pode ser levantado. Você também pode ser curado. Mas precisa ter coragem de se despir da armadura que criou para sobreviver. Chega de esconder. Chega de engolir a dor sozinho. Chega de responder: tá tudo bem, quando não está. Essa noite é o seu momento de libertação. E a libertação não começa quando tudo se resolve. Começa quando você decide se render. Diga para mim agora, do seu jeito, com as suas palavras, sem fórmulas prontas: Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, entra nesse quarto e toma conta da minha mente. Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não estou aguentando, mas eu sei que tu podes me sustentar. E ao dizer isso, você já não está mais sozinho, porque ao abrir sua boca com sinceridade, você ativou o céu a seu favor. Você deu legalidade à minha presença para entrar e fazer morada. Você permitiu que o pastor do Salmo 23 conduzisse sua alma para águas tranquilas. O que eu estou fazendo em você nesta noite é profundo e não vai parar quando o vídeo acabar. Porque agora você não está mais tentando ser forte por fora enquanto se desmancha por dentro. Agora você está sendo verdadeiro, e eu sempre honro quem me busca em verdade. A noite não é um castigo, é uma chave para revelar o que o dia escondeu. Você se acostumou a ver a noite como inimiga, como o espaço onde o medo habita, onde o passado volta, onde a alma desaba. Mas hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar a forma como você enxerga as trevas ao redor. A noite não é um castigo. A noite é uma chave espiritual que abre áreas do seu coração que a luz do dia jamais alcançou. No agito do dia, você funciona no automático, fala o necessário, finge o necessário, sorri o necessário. E no meio dessa rotina, a sua alma vai se sufocando. Até que vem a noite e tudo o que foi reprimido explode. Mas e se eu te dissesse que a noite não veio para te derrubar, mas para te revelar? Que foi justamente nesse tempo escuro que eu encontrei muitos dos meus filhos. Jacó lutou com o anjo durante a noite. Paulo e Silas louvaram dentro da prisão à meia-noite. O próprio Jesus orava nas madrugadas, porque a noite revela quem você é quando ninguém está olhando. A noite tira os filtros. A noite cala os ruídos. A noite escancara o que o dia conseguiu esconder. E é por isso que eu valorizo tanto esse momento. Porque enquanto todos dormem, você está acordado, vulnerável, despido de defesas, e é aí que eu posso realmente agir. É na noite que os valentes se dobram.
É na noite que o orgulhoso se rende, é na noite que o aflito se derrama, e é na noite que eu me revelo com mais intimidade. Não amaldiçoe mais a escuridão. Ela não veio para te punir, ela veio para te permitir enxergar com outros olhos. Porque no escuro, até os olhos humanos perdem a força. E quando a visão natural se apaga, a visão espiritual se acende. Você já percebeu como as suas orações noturnas são diferentes das que você faz de dia? À noite, você não se preocupa com palavras bonitas. Você só quer alívio. Você não quer pregar para ninguém, você só quer ser ouvido. E eu escuto cada clamor, cada sussurro, cada lágrima. Porque sou Deus da noite também. Eu sou aquele que criou o sol para brilhar de dia. Mas também criei a lua para governar a noite. Ou seja, até na ausência do sol, há governo, há luz, há propósito. Você não está à deriva, você está num processo. E a noite que você está vivendo agora é o ventre onde eu estou gestando a sua próxima estação. Em vez de pedir para a noite acabar, pergunte: Senhor, o que tu queres me revelar aqui? Porque se você entender o que eu estou fazendo no escuro, você vai sair dele mais forte do que entrou. Não lute contra a noite, descanse nela e permita que o Espírito Santo te mostre que o que parece abandono é, na verdade, preparação. Que o que parece silêncio é, na verdade, revelação. E que o que parece o fim é, na verdade, o ponto exato onde eu começo algo novo. Você só precisa confiar, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo com medo. Confie. Porque quando você me dá a sua noite, eu te dou um novo amanhecer. A mesa, preparada na presença dos teus inimigos, começa dentro da tua mente. Você pensa que o Salmo 23 é apenas sobre descanso. Mas o que eu preparei nesse salmo vai além do alívio para noites difíceis. Eu deixei um segredo escondido ali, uma chave espiritual que muitos ignoram. Davi disse: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Mas e se eu te dissesse que os piores inimigos nem sempre estão do lado de fora? Às vezes, estão dentro da sua mente. O medo que te paralisa, a voz que diz que você não vai conseguir, a culpa que sussurra que você não merece recomeçar, a lembrança que te prende ao passado, a ansiedade pelo futuro que ainda nem chegou. Esses pensamentos, esses inimigos invisíveis, têm roubado a paz que eu já liberei sobre sua vida. Você acredita que sou teu pastor, mas ainda se sente ameaçado pelo que te persegue dentro da alma. Por isso hoje eu venho te revelar. A mesa que eu preparei é primeiro na tua mente. Porque se a sua mente não estiver curada, você não vai conseguir se sentar nela. Se a sua mente estiver dominada pelo medo, você vai continuar fugindo, mesmo com o banquete pronto. Sabe por quê? Porque quem não entende sua identidade em Cristo rejeita o que o céu preparou como resposta. Enquanto você acha que precisa vencer todos os inimigos externos para descansar, eu estou tentando te ensinar que é dentro de você que a verdadeira guerra precisa acabar. E é por isso que o Salmo 23 declara que o Senhor te faz repousar em pastos verdejantes e guia-te mansamente às águas tranquilas, antes de preparar a mesa. A cura da mente vem antes da unção. A confiança no pastor vem antes da exaltação diante dos inimigos. Pare por um momento e pense: será que você não está rejeitando o que eu preparei por achar que ainda precisa provar algo a alguém? Será que você não está se sabotando porque acredita mais na acusação do inimigo do que na palavra que eu já liberei? Você tem uma mesa preparada, mas você ainda está travado em batalhas que já foram vencidas na cruz. Você foi chamado para sentar, mas vive correndo, justificando-se, explicando, fugindo. Chega! Você não precisa mais se defender. Você não precisa mais provar seu valor. Você só precisa se sentar.
se sentar diante da minha presença e deixar que eu cuide da tua alma, do teu passado, dos teus medos e daquilo que ninguém nunca entendeu em você. E sabe o que acontece quando você se assenta? Você muda a posição espiritual da sua alma. Você sai da defensiva e entra no descanso. Você para de lutar e começa a confiar. Você não se alimenta mais da dor, mas da promessa. Você não se move mais pela culpa, mas pela graça. A mesa que eu preparei tem tudo o que você precisa para esta noite: paz, perdão, restauração, direção, renovo, alívio. Mas só senta quem para de ouvir os gritos dos inimigos e começa a ouvir a voz do pastor. Só senta quem entende que a guerra não é contra carne nem sangue. É contra fortalezas mentais que precisam ser destruídas pela verdade. E hoje eu te dou essa verdade. Você é meu. Você tem lugar à mesa. Você foi convidado. E o que eu preparei, ninguém pode tirar de você. Nem o passado, nem os traumas, nem o medo, nem o próprio inferno. Você não precisa merecer a mesa. Você só precisa aceitar o convite. Enquanto você dorme, eu lutizero por você, o Deus que trabalha no escuro. Você acha que quando fecha os olhos, tudo para. Mas no mundo espiritual, é justamente quando você decide descansar que eu começo a agir. Enquanto você tenta manter tudo sob controle, eu espero você soltar. E quando você solta, me dá liberdade para operar aquilo que os teus olhos ainda não conseguem ver. Você passou noites tentando resolver o que só se resolve em oração. Gastou energia com preocupações que não mudaram nada. Se desgastou tentando prever o amanhã, sendo que o amanhã ainda nem chegou. E agora, cansado, você sente que não pode mais. Mas essa é a melhor notícia. Você não precisa mais. Porque eu posso. Eu sou o Deus que trabalha enquanto você dorme. O mesmo que fez Adão cair em sono profundo para formar aquilo que ele mais precisava, a mulher. Ele nem viu como aconteceu. Não planejou, não controlou, não entendeu, apenas confiou, dormiu. E quando acordou, o milagre estava diante dele. Será que você consegue confiar assim? Será que você consegue descansar de verdade, sabendo que enquanto o mundo silencia, o céu se move por você? Será que você consegue entregar aquilo que tanto te atormenta e dizer: Senhor, eu não sei como, mas eu sei que Tu és? A tua mente ainda está tentando prever o caminho, mas o teu espírito já sabe que eu sou o caminho. Você não precisa saber como vai ser amanhã. Você só precisa lembrar quem eu sou hoje. Eu sou aquele que guarda os que o temem, aquele que vela por seus filhos, aquele que não dorme, não cochila, não falha, aquele que está contigo no escuro, no barulho da alma, no silêncio do travesseiro. Você acha que está sozinho, mas ao teu redor há uma guerra sendo travada, e os meus anjos estão de prontidão. Há uma blindagem espiritual sendo erguida agora. Há acordos espirituais sendo quebrados. Setas lançadas durante o dia estão sendo neutralizadas agora pela cobertura do meu sangue. Enquanto você ouve esta oração, eu estou ativando céus ao teu favor. É por isso que eu te digo: você não precisa mais dormir com medo. Você não precisa mais fechar os olhos e abrir brechas na alma. Você pode dormir em paz, porque há um Deus lutando por você. E não são apenas lutas externas. Eu luto contra aquilo que te consome por dentro, contra pensamentos destrutivos, contra acusações que não vêm de mim, contra sentimentos que tentam dominar teu espírito, contra memórias que tentam te paralisar. Quando você dorme com o coração entregue a mim, até os pesadelos se rendem à minha presença. Você precisa entender, o sono é uma arma espiritual. Quando você dorme em mim, o inferno não tem acesso, porque enquanto o teu corpo descansa, o teu espírito está guardado sob a sombra do Onipotente.
É por isso que eu trouxe você até aqui hoje, para te ensinar a dormir em paz, não porque tudo está resolvido, mas porque o teu coração encontrou um lugar seguro para repousar. Deixe-me cuidar de você esta noite. Feche os olhos com fé, respire com confiança e permita que o céu faça o que você já não consegue mais fazer sozinho. Porque enquanto você descansa, eu luto por você. A cura começa quando você permite que eu toque no lugar que você esconde. Você ora por paz, mas esconde o que mais dói. Você pede cura, mas não abre a ferida. Você deseja descanso, mas não me entrega o peso que te arrasta há anos. E ainda assim se pergunta, por que não consigo avançar? Hoje, eu te respondo com amor. Porque você ainda tenta proteger o que eu quero transformar. A verdade é que existe uma parte da sua alma que você aprendeu a esconder de todos. Talvez por vergonha, talvez por trauma, talvez porque foi tão machucado que não quer mais tocar no assunto, nem pensar no que aconteceu. Então você cobre, silencia, mascara, diz a todos que já superou, quando na verdade só abafou. Mas sabe o que eu vejo quando olho para você? Vejo um filho ferido tentando sobreviver com a alma em pedaços. E isso parte o meu coração. Porque eu não te criei para sobreviver fingindo. Eu te criei para viver inteiro. E isso inclui ser curado em cada lugar onde você foi quebrado. Você ora, Senhor, me dá paz. Mas a paz verdadeira só habita onde há verdade. E a verdade que eu preciso ouvir hoje não é o seu discurso de fé forçado. É o seu clamor honesto. Senhor, eu não sei lidar com essa dor, me ajuda. Senhor, eu não consigo esquecer o que fizeram comigo. Senhor, eu me culpo pelo que aconteceu. Senhor, eu ainda me sinto sujo, ferido, rejeitado, indigno. Essa oração eu recebo. Essa confissão eu honro. Porque só cura quem permite ser tocado. E eu só toco onde você me autoriza. Você acha que eu não sei o que houve? Você acha que eu não estava lá? Eu vi tudo. Eu ouvi o que disseram. Eu senti o momento em que você quebrou por dentro. E mesmo quando você achou que ninguém se importava, eu ainda estava ali, chorando com você. Mas agora chegou a hora de mudar isso. Chega de carregar essa dor como se fosse parte da sua identidade. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que eu declarei sobre você. Curado, perdoado, restaurado, novo. Não tenha medo de me mostrar sua ferida. Ela não me afasta, ela me atrai, porque eu sou o médico da alma. E não há enfermidade emocional, espiritual ou mental que o meu toque não possa curar. Você pode até ter sido rejeitado por outros, mas nunca foi rejeitado por mim. Você pode até ter sido esquecido por pessoas, mas nunca foi esquecido por mim. Você pode até ter se perdido, mas eu sempre soube onde você estava e sempre soube como te trazer de volta. Hoje é noite de cura, não só para dormir melhor, mas para acordar amanhã com a alma leve, sem correntes, sem máscaras, sem peso. Porque onde há rendição, há restauração. Feche os olhos agora, coloque a mão no peito e diga baixinho, com fé e sinceridade: Senhor, cura o que eu escondi por tanto tempo. Cura o que ainda sangra mesmo em silêncio. Cura o que nem eu sabia que precisava de cura. Essa oração sobe ao céu como um perfume suave. E enquanto você fala, eu toco, eu limpo, eu restauro. Porque a cura nunca foi para quem parece forte. Ela é para quem tem coragem de ser sincero. E você está sendo agora. Então receba, porque a cura já começou. Descanse, porque hoje eu te devolvo o que o medo roubou. Você passou noites tentando controlar o que já fugiu das suas mãos. Se perdeu tentando salvar o que já não dependia mais de você. E sem perceber, deixou o medo te ensinar a viver com menos do que eu preparei. Hoje eu venho para te lembrar. O medo não tem o direito de decidir por você. Ele roubou sua paz, roubou sua ousadia,
roubou sua capacidade de sonhar, te convenceu de que era mais seguro sobreviver do que viver. E você aceitou viver o mínimo quando o céu havia preparado o transbordar. Mas agora eu, o teu Deus, coloco um ponto final nessa sentença. Porque enquanto você estava se acostumando com a dor, eu estava preparando a tua restituição. Você pensa que perdeu anos, oportunidades, caminhos, mas o que você perdeu para o medo, eu estou te devolvendo com propósito. Só que essa devolução começa com uma escolha: descansar. Não o descanso de quem ignora os problemas, mas o descanso de quem entendeu que não precisa mais carregar tudo sozinho. O descanso de quem compreendeu que existe um pastor que guia, protege, sustenta e renova. O descanso de quem decide confiar, mesmo sem entender, porque sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Você passou tempo demais sendo dominado por cenários, mas agora eu te chamo para ser guiado por uma verdade. Você não é o que sente, você é o que eu revelei. E a revelação que te entrego hoje é essa: você é cuidado, você é guardado, você é filho, você tem herança, você tem descanso preparado, mesmo diante de tudo que tenta te desestabilizar. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é nada me faltará porque você é forte, é nada me faltará porque você tem um pastor. E se eu sou teu pastor, você não precisa mais correr por segurança. Ela já está em mim, você não precisa mais provar o seu valor. Eu já paguei o preço na cruz por você. Você não precisa mais forçar sua alma a continuar. Ela pode repousar, finalmente, porque o lugar de descanso está pronto. Hoje eu te devolvo aquilo que o medo te tirou, a leveza de dormir sem culpa, a liberdade de respirar sem angústia, a paz de não carregar o que nunca foi seu, e a fé de saber que mesmo que tudo esteja escuro, eu ainda sou a luz que guia teus passos. Descanse. Feche os olhos agora com a certeza de que você não está abandonado, você está coberto, não pelas tuas forças, mas pela minha mão. E debaixo dessa mão, nenhum mal prevalece. Debaixo dessa mão, o sono é reparador. Debaixo dessa mão, a alma encontra abrigo. Diga comigo agora em voz baixa ou em pensamento: Senhor, eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho te entregar tudo e dormir em paz, porque tu estás comigo. E assim como eu prometi, hoje você dormirá em paz, porque eu mesmo, o Senhor, sustento a tua alma.